Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito, e nós estamos falando sobre os números de emergência. Esses números de emergência a gente não está falando por acaso. Na nossa Constituição Federal, esta bonitinha aqui, ó, verde e amarelo, lá no artigo 144, quando vai falar sobre a segurança pública, dizendo que a gente tem direito à segurança, dizendo que a segurança ela é um direito de todos e também responsabilidade de todos. Ela fala sobre os órgãos que exercem essa segurança. E aí nós conversamos sobre a Polícia Federal, aqui ó. Quando a gente abre a nossa Constituição, aí ela é dividida em artigos. Vamos ver se vai dar para vocês verem aí. Aqui, o artigo 144. Aqui, ó, é dividida em artigos. Tá aqui o artigo 144. E aí, no artigo 144, que fala sobre a segurança pública, aí ele é dividido aqui nos incisos, que são esses numerozinhos aqui, ó, ordenado aqui, tá vendo os incisos? Aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E aí esse símbolozinho aqui, ó, esse símbolozinho que parece dois S's. Parecem dois S's aqui, vai aparecer aqui. Esse símbolozinho são os parágrafos. Tá bom? E aí a gente já falou sobre o primeiro inciso, que é a Polícia Federal, a gente já falou sobre o segundo inciso, que é a Polícia Rodoviária Federal, já falamos sobre a Polícia Ferroviária Federal, as polícias civis e as polícias militares. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Corpo de Bombeiros Militares. Os corpos de bombeiros militares, eles estão ali para fazer... Eles são mais famosos pelo serviço de incêndio, de apagar incêndio. Mas eles fazem muita coisa além disso. E aí, eles nos deixam algumas instruções. A gente vai falar mais sobre eles durante essas aulas, essa de hoje. E a próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre os corpos de bombeiros e as atividades que eles exercem. O número de emergência deles é o 193. E aí, eles deixam várias instruções para a gente evitar situações de risco. A gente está passando muito tempo em casa e aí é perigoso. Algumas coisas, algumas medidas podem ser tomadas para que a gente não corra riscos em casa. Por exemplo, eles dizem sobre aparelhos eletrônicos, celulares, notebooks, laptops. A gente tem o hábito de deixar esses aparelhos ligados direto. E quando a gente deixa esses aparelhos ligados na tomada por um tempo muito longo, pode aquecer e pode dar um curto na tomada. Isso pode causar um incêndio. Então a gente pode estar evitando correr esse risco dentro de casa, tirando o aparelho da tomada, tirando o carregador da tomada. Terminou de carregar, tira da tomada, não deixa carregando o tempo todo. Outra coisa também que é muito importante, eles vivem falando, é a questão de estar carregando o celular e você estar usando o celular enquanto ele carrega. Já aconteceram várias vezes, aconteceu até com uma conhecida minha, do telefone explodir enquanto estava ligado na tomada. Então isso é muito perigoso, pode machucar. E o corpo de bombeiros, ele faz tanto esse primeiro resgate, você pode ligar, eles vão apagar o fogo, caso haja, mas também fazem os primeiros socorros. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso na próxima aula, sobre cada uma das funções, cada uma das coisas que os bombeiros fazem. Estamos aí comemorando o Dia do Bombeiro, tá bom? Dia 2 de julho. Vamos ver, eles também falam para ter muito cuidado para as crianças não brincarem com fósforos, com isqueiros. Quem conhece algum adulto que é fumante, tem muito cuidado, porque o cigarro, quem tem o hábito de fumar dentro de casa, fumar perto do sofá, se não for bem apagado, a gente está na época de seca. Uma bituca de cigarro pode causar um incêndio florestal imenso, pode queimar o sofá, tem que ter muito cuidado com isso.
Cozinha! A gente tá ficando muito tempo em casa, então tem muita gente se aventurando na cozinha. A gente tem que tomar alguns cuidados. O Corpo de Bombeiros fala para ter cuidado com o botijão de gás. Vocês sabiam que o gás ele não tem cheiro? Ele é colocado aquele gás de cozinha? Ah, tia, mas eu já senti o cheiro. Aquele cheiro ele é colocado no gás justamente para a gente saber se ele está escapando. Porque se o gás estiver escapando, ele pode explodir. E aí, se você for entrar na cozinha, sentir o cheiro de gás, não acende a luz, porque a lâmpada, dependendo da lâmpada, pode acabar explodindo. Então, a primeira coisa que faz, sentir o cheiro de gás, corre e fecha o gás. Tem que fechar e aí abre janela, abre porta, abre tudo para poder aquele cheiro sair, o gás que escapou sair todo. Aí sim, não tá mais sentindo cheiro de nada, aí pode acender as luzes. É um cuidado que a gente tem que ter. Com o fogão, cuidado com o óleo. Vocês sabiam que o óleo quente, ele vai esquentando, 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 e aí ele pega fogo. O óleo pode pegar fogo. E o pior, se você jogar água, o choque térmico faz o óleo explodir. E aí vocês podem ter queimaduras de primeiro, segundo grau. Queimaduras, quando a gente fala de primeiro, segundo grau, é conforme a camada da pele que pega. Quando pega só essa primeira camadinha da pele, é primeiro grau. Aí quando passa dessa primeira camadinha, que já chega assim um pouquinho lá perto do mais vermelhinho, aí segundo grau. Aí conforme vai indo, quanto mais queima o lugar, aí vai aumentando o grau da queimadura. Então, muito cuidado. E aí, por causa disso também, cuidado com panos de prato perto do fogão. Ixi, eu já queimei muito pano de prato, gente. Vocês acreditam nisso? Tem um hábito, eu tô fazendo uma coisa, aí penduro o pano de prato assim no fogão, aí vai fazendo ali, aí espia quando vê, eu, eita ferro, o pano já tava pegando fogo. Aí já tem que correr e apagar o pano. Quando acontecer a questão do óleo que eu falei, apaga o fogo e espera o óleo esfriar. Não tem muito o que fazer. Porque o óleo também, quando ele pega fogo é de uma vez. Ele acende o fogo assim, faz aquela chama e aí já consome e já apaga. Só que se for jogar água, aí pode explodir tudo, aí pode se machucar. Então, o ideal foi apagou o fogo e sai de perto. Sai de perto, deixa que ele vai esfriar. Mesma coisa com panela de pressão. Panela de pressão começou a chiar muito, apaga o fogo e sai de perto. Pronto. Qualquer coisa, desliga o gás logo direto e sai de perto. É assim. E espera esfriar que vai passar. Outra coisa, cuidado com cortinas. Quem vai decorar a cozinha, ter cortina muito perto do fogão, isso é perigoso. Às vezes é bonito? É, mas a gente tem que ter muito cuidado. Bota uma cortina mais curta, tá bom? Vamos lá. Deixar velas acesas perto de coisas que podem pegar fogo. Gente, quando eu era criança, aqui eu moro em chácara. E quando eu era criança, que faltava energia direto, assim, tipo, ameaçou chover, a luz caía. E aí a gente sem energia colocava vela. E eu tinha uma televisão no meu quarto. E a televisão era daquelas antigas, que ainda é grande assim, sabe? Atrás, tem aquela caixa atrás da televisão. E aí eu coloquei, né, a vela do lado da televisão. Quando foi de noite, só foi o fogo, vá, a gente correu. E aí foi apagar lá, apagou tudo. Tinha queimado a televisão, derreteu um pedaço da televisão lá. Foi um perigo ter colocado, quase que a gente colocou fogo na casa. Então não sigam o meu exemplo. Muito cuidado quando tiver que acender alguma vela. Coloca longe das coisas que possam pegar fogo. O ideal é colocar em uma vasilhinha a vela e aí coloca um pouquinho de água no fundo. Você vai acender a vela, né? Provavelmente o papai e a mamãe, né? Vamos lá com a supervisão. Apesar de vocês serem maiorzinhos, vocês já têm uns 9, 10 anos já. Mas enfim, sempre com supervisão. E aí, você acende a vela colocando... Vou mostrar pra vocês. Ó, assim, geralmente o melhor é esse tipo de xícara aqui, tá vendo? Ela é um pouco mais baixa aqui, mais larguinha.
E aí vai acender a vela. Papai e a mamãe, por favor, gente, não vai aí, os pais vão pensar que eu tô mandando vocês tacarem fogo na casa. Eu tô mostrando como não tacar fogo na casa. Porque eu quase fiz isso, então não sigam o meu exemplo. Ó, e aí, quando acende a vela, ela vai amolecer aqui, né? Aí vai pingar lá no meiozinho. Quando pingar, aí usa isso pra colar. Quando colar aqui, que colocar a vela aqui dentro da xícara, deixa eu apagar logo, evitar incêndios. Quando colocar aqui no meio da xícara, vai ficar a vela assim coladinha no meio. Aí o que que faz? Coloca um pouquinho de água, só um pouquinho de água. Porque o que que vai acontecer? Conforme a vela for, se for deixar, digamos, no quarto, tá de noite, e aí não quer ficar no escuro lá, você vai dormir, então você coloca a água ali, e aí conforme ela for derretendo, ela vai apagar dentro da água, então não corre o risco de pegar fogo e nada. Essa instrução eu achei muito interessante. Eu peguei lá no site do Corpo de Bombeiros, né? Principalmente agora nesse período de quarentena, muita gente em casa por muito tempo, então alguns acidentes domésticos, né, têm acontecido, então eles têm colocado essas instruções pra gente evitar acidentes. Se eu soubesse disso quando eu era criança, eu não tinha colocado fogo na televisão. Vamos lá. Outra coisa. Ah, muito interessante isso. Ligar vários aparelhos na mesma tomada. Geralmente a gente bota aquele Tzinho e aí a gente liga vários aparelhos de uma tomada só. Isso é perigoso porque pode dar curto-circuito, sobrecarrega aquela tomada e aí esse curto-circuito é o que dá aquelas faíscas na tomada e aí disso pode causar um incêndio. Outra coisa também que eles falaram aqui, que eu achei legal, eu não tinha pensado nisso ainda. A gente coloca uma extensão e aí passa o fio e deixa o fio embaixo de tapetes. Aí passa o fio pelo meio da casa, não uma vez, usar uma vez, mas você liga uma coisa e é para deixar ligada. E aí coloca um tapete por cima. Aí pode até parecer bonito, só que o tempo vai passando, os fios desgastam. Se tiver algum tipo de curto-circuito, o tapete vai ser o combustível para pegar fogo ali. Então é um risco muito grande. Então não coloca tapete por cima de fios. E aí o telefone eu já falei. Ah, e eu queria dar um último recado sobre os números de emergência. Eu comentei sobre isso com vocês na primeira aula sobre os números de emergência. Gente, muito cuidado com trote. Não vamos passar trote para a polícia, para os bombeiros, para o SAMU, porque a gente coloca a vida de outras pessoas em risco, porque eles vão atender um falso chamado, vão atender um trote, enquanto outra pessoa está realmente precisando de socorro. E outra coisa, é crime. Passar trote para a polícia, para os bombeiros, é crime e dá multa. E a multa é alta, é mais de R$ 1.000 de multa para quem passa trote. E aí eles vão atrás mesmo, eles têm feito operações indo atrás de quem passa trote, porque vidas correm risco quando a gente passa trote. Então, usem não usem o meu exemplo de cuidado com as velas. Usem os exemplos, os recadinhos que o Corpo de Bombeiro deixou para vocês ficarem uma quarentena em casa mais seguros, viu? Muito cuidado aí pra tá se aventurando no fogão, pra tá usando velas, essas coisas. É porque eu digo isso porque aqui em casa, pelo menos, a gente começou a cozinhar muito cedo. A minha irmã, com 9 anos, ela já faz bolo, já gosta de inventar coisa na cozinha. E aí a gente tem que estar sempre atento quando as crianças estão mexendo em qualquer coisa assim na cozinha. E isso tanto com panelas, mesmo sendo elétricas, forno elétrico, hoje em dia a gente já não mexe tanto com fogo, mas mesmo esses aparelhos, as tomadas podem dar curto, a gente tem que estar tendo muito cuidado. Então, antes de mexer em qualquer coisa na cozinha, chama o papai, chama a mamãe, tá bom? E aconteceu alguma coisa, começou a pegar fogo, se afasta, procura apagar as luzes. Se souber aonde fica, é interessante vocês saberem aonde fica a chave de energia.
Toda casa tem uma chavezinha de energia, porque em um caso assim, é só desligar a chave, que aí já apaga a eletricidade da casa. Isso já pode diminuir ali algum foco pequeno, mas, ó, aconteceu algum incêndio, alguma coisa, sentiu o cheiro de fumaça? Avisa, ó, gente, tô sentindo cheiro de fumaça, vamos sair daqui. Não fica preocupado em pegar coisa, em buscar coisa. O mais importante é a vida. Então, sentiu algum cheiro estranho, já vai avisando, gente, ó, tô sentindo aqui um cheiro estranho, e já vai dando um jeito ali de sair. Então, para essas saídas, eu quero que vocês montem. Tem no site do Corpo de Bombeiros uma rota de fuga. É chamada Rotinha de Fuga, que foi um plano que o Corpo de Bombeiros fez. É para vocês olharem como é que é a casa de vocês, aonde ficam as saídas de emergência, o que vocês pegariam primeiro. Então, eu quero que vocês montem uma rota de fuga. Tá pegando fogo, aconteceu alguma coisa, por onde que você vai fugir, quem que você tem que chamar. Então, rota de fuga. Eu quero que vocês montem isso. É para vocês olharem quem mora em prédio, aonde ficam as escadas de incêndio. Gente, sentir o cheiro de fumaça, essas coisas, não pega elevador, porque é muito perigoso. Então, montem uma rota de fuga. Tem lá no site do Corpo de Bombeiros, eles montaram uma rotinha de fuga, que é justamente para inspirar as crianças, para que a gente esteja preparado. Quando acontece uma emergência, não dá tempo para a gente criar nenhum plano. Então é bom que a gente tenha planos já pré-estabelecidos, tá bom? Monte essa rota para mim. Um beijo, até a próxima aula.